Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar no mundo do trading de cripto, mas com uma perspectiva completamente diferente. Esqueçam lá a análise técnica tradicional. Isto é um guia sobre como dominar a ferramenta mais volátil que existe, a nossa própria natureza humana. E olhem, esta frase de um veterano do mercado diz basicamente tudo, não é? A premissa central é esta: para ter sucesso no trading, é preciso atuar contra os nossos instintos mais básicos. É sentir medo quando todos os outros estão eufóricos e ser ganancioso quando o pânico se instala. Pois é, o verdadeiro desafio não são os gráficos, não é o mercado, é a batalha que travamos cá dentro contra a nossa própria ganância, o nosso medo, a nossa esperança, e é precisamente em como dominar essa batalha que nos vamos focar. Muito bem, vamos começar com os básicos, mas já com este tal toque contrário. Vamos falar sobre direção e timing. Então, ir a longo é apostar que o preço vai subir, ir a curto que vai descer. Até aqui tudo simples, certo? Mas o grande segredo não está no quê, está no quando. O momento ideal para comprar é quando o mercado está em pânico absoluto. E para vender, no auge da euforia. É logo aqui que começa o primeiro ato anti-humano. Agora pensem um bocadinho nisto. Um ativo sobe 100%, depois cai 50%. Em teoria, volta ao ponto de partida, não é? Parece que sim, mas esta matemática que parece tão simples, na verdade esconde uma vantagem muito subtil que a maior parte das pessoas simplesmente ignora. E este gráfico mostra exatamente isso. Reparem, um ativo que sobe de 1 para 2 euros tem um ganho de 100%, mas para voltar a 1 euro só precisa de cair 50%. O que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer que no mercado volátil, os ganhos percentuais para cima são maiores do que as perdas equivalentes para baixo. A matemática, no fundo, está do lado de quem aposta na subida. Ok, agora vamos falar daquela que é, talvez, a ferramenta mais sedutora e, ao mesmo tempo, mais perigosa do mercado, a alavancagem. E isto não é só uma ferramenta, atenção, é um amplificador da emoção humana mais perigosa que existe, a ganância. Basicamente, o que é que isto significa? Com 100 euros e uma alavancagem de, por exemplo, 10 vezes, passa-se a controlar uma posição de 1000 euros. Claro que isto aumenta brutalmente o potencial de lucro, mas, como vamos ver a seguir, também aumenta e muito o potencial de ruína total. E já agora, um aviso que é absolutamente crucial. Vemos muitas vezes aquelas baleias, os grandes jogadores, a abrir posições públicas e a tentação de os imitar é enorme. Mas cuidado, muitas vezes isso é apenas um isco. Essa mesma baleia pode estar noutra bolsa qualquer a proteger-se com a posição exatamente oposta. É uma armadilha. E isto leva-nos ao risco máximo da alavancagem, a liquidação, ou, como se diz na gíria, rebentar a posição. O que é isto? É quando o mercado vai de tal forma contra a nossa aposta que a plataforma pura e simplesmente fecha-nos a posição de forma automática e o dinheiro que pusemos na margem inicial, desaparece, evapora-se. E nem pensem que isto só acontece aos novatos, está bem? Este exemplo é real e mostra bem a devastação que a alavancagem pode causar mesmo a traders com muita experiência. Uma fortuna, uma quantidade enorme de capital pode desaparecer literalmente num piscar de olhos. Então a pergunta é, como é que sobrevive a este campo minado? Bem, passamos do problema, que é o risco, para a solução, que é a gestão de risco. E a ferramenta mais importante de todas é, talvez, o ato mais anti-humano que se pode ter. O nosso instinto, quando uma posição começa a perder, é ter esperança. É pensar, calma, isto vai recuperar, certo? Pronto, definir um stop loss é fazer o exato oposto. É dizer, ok, enganei-me, admito o erro, aceito esta pequena perda agora, para evitar uma catástrofe mais tarde. É a disciplina a vencer a esperança cega. E esta estratégia aqui é absolutamente genial. Reparem, abrimos a posição, definimos um stop loss. Assim que a posição já tem um lucro jeitoso, move-se o stop loss para o nosso preço de entrada. A partir daquele preciso momento, a negociação torna-se psicologicamente libertadora. Porquê? Porque o pior que pode acontecer é sairmos a zeros. Já não há como perder. E esta frase, capta na perfeição a paz de espírito que esta tática nos dá. Permite deixar os lucros correr sem aquele medo constante de ver tudo desaparecer de um momento para o outro. Muito bem, depois de aprendermos a gerir o risco, entramos agora na parte talvez mais filosófica disto tudo, a controversa análise técnica. E esta é a grande questão que toda a gente se põe, não é? Indicadores como o MACD, o RSI, será que funcionam mesmo? Ou são apenas armadilhas inúteis criadas pelos grandes do mercado para nos induzir em erro?
Bem, a dura verdade é esta: se alguém negociar estritamente com base nestes indicadores clássicos, a taxa de sucesso vai ser absolutamente inferior a 50%. Eles falham mais do que acertam porque são facilmente manipulados. Então, para que aprendê-los? A resposta, se calhar, vai surpreender. É por causa deste conceito, tomar emprestado o falso para cultivar o verdadeiro. O objetivo de aprender análise técnica, na verdade, não é prever o futuro, é usar estas ferramentas que são falsas para cultivar algo verdadeiro dentro de nós. A ideia não é dominar os indicadores, é usá-los como um espelho para nos ajudar a dominar as nossas próprias emoções. E aqui está tudo bem explicado. O falso são as ferramentas, os indicadores, os padrões nos gráficos, são como um ginásio. E o que é que treinamos nesse ginásio? O verdadeiro. A nossa disciplina, a nossa estabilidade emocional, um sistema de risco que seja robusto. O objetivo final não é adivinhar para onde vai o mercado, é dominar as nossas reações ao que o mercado faz. E com isto, juntamos todas as peças do puzzle para construir uma filosofia de trading que vai contra a corrente. Portanto, resumindo, os pilares são estes. Primeiro, ter um pensamento anti-humano contrário. Segundo, uma gestão de risco rigorosíssima com o stop loss como peça central. Terceiro, olhar para a análise técnica não como uma bola de cristal, mas como um treino mental. E por último, perceber que o nosso lucro vem, inevitavelmente, da perda de outra pessoa. É um jogo de soma zero. E terminamos com uma pergunta que cada um tem de se fazer a si mesmo. Afinal, para que é que se veio para aqui? É por uma crença a longo prazo na tecnologia ou é para participar num jogo de soma zero que é, na sua essência, puramente psicológico? É crucial saber a resposta. Se for pela tecnologia, se calhar o melhor é simplesmente comprar e guardar. Agora, se for para jogar o jogo do trading, então é preciso ter a noção de que se está a entrar numa arena, numa batalha psicológica. E nessa batalha, só quem consegue agir contra a sua própria natureza é que tem alguma hipótese de sobreviver.